Ontem, a Justiça do Rio Grande do Norte, ela condenou, né, o senador Rogério Marinho, do PL, à perda do mandato. A gente já viu esse movimento aí ontem. O ex-ministro, que ele foi ex-ministro do Bolsonaro, ele foi acusado de integrar um esquema de contratação de funcionários fantasmas para a Câmara Municipal de Natal entre 2004 e 2007, 20 anos atrás, quase. Segundo o juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, Marinho atuou como padrinho político de uma médica que nunca havia trabalhado na casa natalaense. O atual líder da oposição no Senado atuou como vereador de 2001 a 2023 e de 2005 a 2006. Eu não entendi esse trecho do meu TP, né? Atuou como vereador de 2001 a 2023... 2003 deve ser, né? 2003 e de 2005 a 2007. O Marinho também teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. Em nota, a defesa de Marinho afirma que o parlamentar respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça e ele vai, é claro, recorrer. Você acha que está se articulando para tirar o Marinho do caminho? Ele é o único que está incomodando institucionalmente tudo isso que a gente está vendo no Senado, professor? Ele não é o único que está incomodando, mas ele é, neste momento, a voz mais forte. O senador, ele é extremamente político, polido, extremamente habilidoso, educado, e é um indivíduo que tem uma articulação estratégica com a sociedade. Talvez esse seja o grande problema, que faz com que ele seja foco neste momento. A contraposição ou oposição que ele tem apresentado não se resume ao que está acontecendo no Senado. Ele está conseguindo coordenar a sociedade, porque existem indivíduos na sociedade que estão trabalhando para fazer... Não sei se vocês lembram aquela declaração dele acerca do gabinete sombra. Estão lembrados disso? Sim. O que era o gabinete sombra? Fazendo um paralelo à Inglaterra, que é um parlamentarismo. Toda vez que um gabinete é composto, os partidos de oposição criam um gabinete sombra, que é para cada secretário, cada ministro ou cada indivíduo que é responsável por uma pasta, eles indicam outro e fazem estudos para apresentar projetos contrapostos àquele que o governo está fazendo, de uma maneira tal que você tem uma política de alto nível, porque os debates não se dão, não, porque você veste azul, você veste vermelho, não. Essa questão você está apresentando esse projeto, a gente apresenta esse. Olha como os projetos podem ser contrapostos e precisa ter um diálogo para ver qual é o melhor. A ideia que o senador Rogério Marinho estava colocando, quando ele trouxe o gabinete sombra, não era reduzir o gabinete sombra ao Parlamento brasileiro, ou seja, ao Congresso brasileiro ou ao Senado brasileiro, porque acabariam ficando reduzidos aos assessores, o que não é adequado. Ora, a ideia é, na sociedade, se criar grupos de estudo para cada um desses ministérios que não servem para várias coisas e não servem para porcaria nenhuma, tem todo tipo de ministério que está aí, ok? Mas para cada um deles, a sociedade está trabalhando. Esse era o problema que o Rogério Marinho trouxe para si diante do governo atual. Porque ele não está sendo apenas uma voz no Senado. Ele está sendo uma voz e um elo articulador com a sociedade. O que se está querendo estrategicamente é cortar esse elo. Por qual razão? Porque ele sabe que no Senado a voz dele é abafada por todo o conjunto de estratégias do governo para trazer e cooptar senadores. Quando a gente olha para aqueles senadores lá, o que são os senadores? Senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. São nobres. Proclama-se a República para colocar uns nobres que ficam ad eterno no poder. Então, mas veja, e eu gosto dessa ideia de ter nobres, mas não para ficar ad eterno no poder. Porque, inclusive, um nobre do império ou um nobre de uma monarquia, ele tem laços de honra com o Estado e com a sociedade, diferente desses indivíduos, que têm apenas laços de poder e dívidas políticas. Mas voltando, ele sabe que lá, esses indivíduos que estão ad eterno ali, estão para o tempo que for necessário, eles podem ser cooptados. Essa foi a jogada inteligente do Rogério Marinho, razão pela qual, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, aqui mesmo na Jovem Pan, eu elogiei e disse, o senhor está sendo um centro articulador, parabéns. Eu não estava bajulando ele, eu estava entendendo a importância dele, mas o governo também está entendendo. Então estão querendo cortar o Rogério Marinho, porque ele é o ponto de articulação
lá nas estruturas do poder, em especial no Senado, que a gente vê que é isso que nós temos aí, e a sociedade que está se articulando para apresentar estudos e fazer o gabinete sombra, porque é papel da sociedade se contrapor ao governo, não é para derrubar, agredir, ofender, é para dizer o senhor está errado. Imagina um economista como o Bruno. Ele tem tudo para falar, não é muito para falar. Ele pode chegar, olha, o seu erro é aqui, e eu posso lhe dizer tecnicamente. Um cara como o Bruno, ele coloca diante do governo as burrices que o governo está fazendo. Então, e o Rogério Marinho era o articulador. E vocês acham que pode estar rolando um movimento para acontecer com o Marinho a mesma coisa que aconteceu com o Deltan Dallagnol? Porque é o seguinte, você vê, ele concorreu, ele não tinha condenação em segunda instância por um órgão colegiado. Então, ele era elegível, que a inelegibilidade, nesse caso, só se dá com uma condenação em segunda instância. Bom, então ele concorreu, foi diplomado, etc. Aí ele vem a ser condenado no curso do mandato. Aí o que acontece com ele? Vão fazer uma manobra para retroceder e invalidar a eleição dele como senador? Ou isso tem que passar para o Senado aprovar ou não? Porque isso aqui é um caso bastante complexo. Posso te provocar? Claro. Qual é o sonho do Rodrigo Pacheco, se eu puder interpretar por microexpressões faciais? Estou chutando aqui. Ele quer ser ministro do STF. Sim. Essa é, afinal de contas, a moeda que ele está verificando, colocando numa bolsa de moedas para ver qual é a mais valiosa e está dizendo, a minha moeda é essa, quanto custa? Se pagarem essa moeda, não esqueça, nós temos mais 2 cargos, 2 vagas no STF. Acredito-se que um poderá ser uma só, né? A princípio, uma só. Mas tem uma outra que virá. Pode ser. Pode ser que um aposente. Tem uma terceira. Pode ser que um aposente. Estão supondo. Ok? Uma suposição. Mas numa dessa, o que se imaginava? Bessias, Cacai, que são bons, mas estão, de certa forma, têm vínculos afetivos com o governo. Mas numa dessa, como muita gente com vínculo afetivo pode trazer problema. Numa dessa, o Rodrigo Pacheco pode dizer, por que não eu? E sabe o que eu me preocupo nessa história toda? Eu aprendi um termo esses dias, você me corrige se eu estiver errado, hein, Pavinato, que você vai saber melhor do que eu, que é lawfare, que é um termo em inglês... É um termo em inglês, e na verdade é um livro do Zanin, hein? Só que o Zanin está falando como que as pessoas estão trocando as armas, né, que é a guerra, pela lei, para atacar seus opositores. E Zanin descreve isso na proteção que ele fez para Lula, né? Mas isso está sendo usado incansavelmente, diariamente no Congresso. Parece que os congressistas e o pessoal do Executivo também não fazem outra coisa que senão procurar problemas que o cara já teve anteriormente. Se teve problema realmente pesado, tem que pagar mesmo. Mas só ficam procurando isso para derrubar o cara. Mas governar, fazer o que o povo precisa, esquece. O objetivo é derrubar o opositor e o Brasil é que se lasque. Exatamente. E vamos combinar que o Estado do Rio Grande do Norte precisa de muita coisa para ficar bom, ao invés de ficar procurando pelo em ovo para derrubar o Marinho. Vocês acham que acontece o quê com ele, Musa? Com o Marinho? Ele se sustenta no Senado? Nada mais me surpreende. Não teve também o caso lá do pessoal do PL do Ceará, que também perderam a sua... Foram caçados agora, logo depois do Deltan, não teve? Acho que foram 3 ou 4 deputados do PL do Ceará, foi a bancada toda do Ceará que foi caçada também, logo depois do Deltan. Nada mais surpreende. O que a gente estava falando aqui o sistema é muito pesado, parceiro. E o Janones, por exemplo, o Janones foi caçado também lá em Belo Horizonte. O que ele está fazendo lá dentro da Câmara dos Deputados? Né? Toda vez que a gente olha uma decisão, parece um jogo ideológico. Você mencionou no começo aqui os cargos que a eles são imputados lá em 2003, 2004, não lembro, não é? O Rogério Marinho, o eventual problema que ele teve, não foi? Assim, aqui atribuem ele uma corrupção em 2014. Funcionário fantasma. Pois bem. Quando ele era vereador. Independente disso, se ele é culpado lá atrás, que pague ponto final. O que a gente vê é que o sistema, ele só cobra de um lado. O outro passa de aqui. A gente tem um presidente condenado em todas as instâncias. Não tem condenação. Não tem condenação? Não tem condenação. Anulou. Acabou. Não foi inocentado, então, melhor dizendo, para usar o termo... Anulou. Não foi inocentado porque ele nunca foi culpado, meu querido.
Ai, meu Deus, então eu já não sei mais absolutamente nada. Tá? Bem-vindo ao clube. Preciso recomeçar tudo de Bem-vindo novo. ao clube. Começar de novo, sermos bons amigos. Mas bom, a gente vê uma série de outros cargos aí, pessoas, como a gente falou aqui semana passada, Eduardo Cunha, que saiu, o Sérgio Cabral, que tá solto, enfim. E aí? Que detalhe, eu não sou jurista, eu sei que você viu todos os erros da Lava Jato, mas para o cidadão comum, eu me coloco nessa situação, já que eu não sou jurista, é muito estranho. Tudo foi anulado ou desestruturado na Lava Jato. Mas, no entanto, o Collor Exatamente. foi preso, vai ser preso baseado numa Lava Jato, segundo o falo, não deveria nem ter existido porque estava todo errado. Como é que ia estar certo para o Collor? Não estou dizendo que o Collor é santo. Não, e se fez tem que pagar. Se fez tem que pagar, ponto. Eu não consigo entender mais nada. Bem-vindo ao clube, Bruno. Obrigado. Vários pela recepção. estudiosos das crises atuais da democracia, eles chegam a dizer o seguinte: tudo bem, a gente volta para o legislativo, volta para o executivo, mas outros tantos cargos que decidem sobre as nossas vidas, por exemplo, presidente do Banco Central, ministro aqui, nada disso é eleito, né? Ou seja, são decisões pessoais. Então isso reforça exatamente esse seu sentimento, né, do distanciamento que a população tem em relação às instâncias, as instituições brasileiras, que fazem de fato a economia funcionar, o direito funcionar. Então isso vai afastando a população de uma crença no funcionamento do regime democrático. Né? Então é preciso que os políticos abram os olhos para isso. Isso não é uma coisa só no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Polônia, na Hungria, né, onde a gente viu governantes, inclusive mais à direita, chegando ao poder exatamente por tentar lutar contra esse status quo, né, de elites que colocam mais elites, na verdade, e cerceiam a participação popular. O brasileiro está imerso num estado quo-quo. Né? É um duplo status quo. Status quo. E aí depois vem o povo falar assim, Pavinato usa termos escatológicos. Eu estou me sentindo Não, é sério mesmo. A esquerda está meio TFP agora. É que eu falei do